Voltamos ao tema da restituição perspética. Neste caso, vamos considerar dada a perspectiva de um prisma quadrangular regular, do qual sabemos que esta face visível na perspectiva é a face quadrada. E, portanto, sabemos também que esta direção de arestas é ortogonal à orientação daquela face e sabemos ainda que esta face espacialmente corresponde a um quadrado. Ora, estão reunidas as condições para determinarmos os parâmetros deste perspectógrafo. Vamos começar por estender estas linhas no desenho, determinando com isso aquilo que vamos designar por ponto de fuga de uma direção de maior inclinação desta orientação de faces. E fazemos-lo porque estas arestas, sendo paralelas entre si, correspondem à direção frontal do plano. Ou, melhor dizendo, neste caso, corresponde à direção frontal do plano desta face e corresponde também à direção frontal da orientação de planos aqui destas faces laterais do nosso prisma. Portanto, estendendo estas linhas, encontramos o ponto de fuga da direção de maior inclinação e a respectiva linha de fuga de que esta direção é de maior inclinação representa-se desenhando esta linha f de alfa paralela a estas retas frontais. Sobre esta linha de fuga, vamos com certeza encontrar os pontos de fuga das direções diagonais desta face quadrada. Assim, estendendo estas linhas, encontrando aqueles pontos que designamos por ponto de fuga F1, F2. Ora, sendo este o ponto de fuga da direção de maior inclinação da orientação alfa, se conduzirmos por esse ponto uma linha perpendicular a f de alfa, que aqui notamos por f de π, determinamos uma linha sobre a qual há de estar um ponto de fuga f3, correspondente a uma direção ortogonal à orientação alfa. Podemos encontrar esse ponto sobre f de π, estendendo uma destas linhas que correspondem precisamente a essa direção. Portanto, estendendo esta linha, encontramos aqui o ponto de fuga f3. Estes três pontos de fuga são pontos de fuga de três direções ortogonais entre si. E, portanto, é sabido que quando temos três pontos de fuga de direções ortogonais entre si, o ponto P é precisamente o ortocentro do triângulo formado por esses três vértices. Daí que, conduzindo então por cada um dos vértices uma perpendicular ao lado oposto, no seu cruzamento comum encontramos precisamente o ponto P. O ponto P é a projeção ortogonal do observador no quadro. Assim sendo, as retas ou F1, ou F2 ou F3 são espacialmente perpendiculares entre si, isto é, cada uma delas é perpendicular ao plano definido pelas outras duas. Assim sendo, a reta OF3 há de ser perpendicular à reta que une o ponto de fuga da direção de maior inclinação de alfa ao ponto O. Essa construção, ou melhor dizendo, o facto de existir essa perpendicularidade permite-nos construir no plano do quadro, por meio do rebatimento do plano π, a posição do observador rebatido, dado que, fazendo 90 graus essas duas retas, o ponto O rebatido em torno desta charneira se encontra sob a semicircunferência cujo diâmetro é dado pelo comprimento F3, F maior inclinação de alfa. Com esta construção, temos aqui um segmento, P ou RP, que corresponde à distância do observador ao quadro. E, naturalmente, podemos, com centro em P, desenhar a circunferência de distância, ou seja, a circunferência cujo raio representa precisamente a distância do observador ao quadro. Se observarmos esta figura fora do ponto de vista do observador, por exemplo assim, conseguimos perceber então a operação que acabamos de mencionar e que corresponde ao rebatimento do plano projetante com a orientação π. É sobre este plano que temos a direção ortogonal ao quadro projetante, portanto, o segmento OP. E, naturalmente, neste plano temos espacialmente colocadas as duas projetantes, a que tem a direção de maior inclinação de alfa e a que tem a direção 3, que estão entre si a 90 graus e que identificam precisamente, ali assim, em relação à linha f de π, os ângulos φ e o ângulo complementar de φ, correspondentes respectivamente à inclinação da orientação alfa em relação ao quadro e à inclinação da direção ortogonal a alfa, também relativamente ao quadro. Aqui temos ainda uma projetante, notada com a cor vermelha, que corresponde precisamente às arestas da figura que são paralelas ao quadro. Podemos ainda acrescentar, naturalmente, as projetantes das direções das diagonais da face do prisma, que estão a 45 graus, 45 graus relativamente à direção de maior inclinação de alfa.
Mais uma vez, a distância do observador ao quadro, que aqui é denotada do segmento que une P ao RP, P ao RP, só adquire um significado métrico quando resolvermos a determinação da posição deste objeto em relação ao quadro, o que, para o efeito, implica ter o conhecimento sobre alguma medida deste objeto. Suponhamos, por exemplo, que conhecemos o comprimento das arestas frontais desta figura. E suponhamos que esse comprimento é, por exemplo, 10 metros. Ora, encontrar o plano no qual figuras aparecem representadas à escala 1 para 100, significará, neste caso, encontrar sobre esta linha e sobre esta um par de pontos que distem entre si 10 cm. Se conseguirmos encontrar um par de pontos nessas condições, então podemos dizer que posicionamos este quadrado em relação ao quadro e resolvemos a determinação da posição da figura em relação ao quadro. Como podemos então agora comparar este comprimento com o comprimento do segmento P ou RP, podemos, precisamente por comparação, estabelecer qual é que é a distância do observador ao quadro. Neste caso, este segmento mede 10 cm e, por comparação, este segmento mede, neste exemplo, 17 cm. Quer dizer que o quadro passa por um plano que corta este quadrado segundo este segmento e que a distância do observador a esse plano é precisamente 17 metros. Fica assim resolvida a determinação da posição da figura em relação ao quadro, bem como a sua dimensão. Se procurássemos outra escala, naturalmente a distância do observador ao quadro adquiria outro significado do ponto de vista métrico. Por exemplo, se procurássemos a escala 1 para 200, então esta distância, em vez de serem 10 cm, seria 5 cm, e esta distância, naturalmente, por comparação, sendo graficamente inalterável, passaria de 17 metros a 34 metros.